Olá para você, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui para o canal Ensino Web. Caso você ainda não me conheça, me chamo Rafael e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco para você sobre as tarefas cron. Para quem está acompanhando desde o início, no vídeo anterior a gente viu aqui como adaptar o Mautic para receber as tarefas e ser executado através da URL. Então eu tenho aqui a lista de todas as tarefas do Mautic, você pode ver que tem aqui desde as primeiras, que são as 3 principais. E abaixo você tem todas as tarefas possíveis que você pode estar utilizando ou não. Inclusive você pode até utilizar aqui como parâmetro. Então, por exemplo, eu quero rodar uma tarefa de segmento, que é essa aqui, com parâmetro force. Ou outro parâmetro qualquer aqui que tem disponível. E nesse momento já fica mais fácil para você adicionar as tarefas. Para você que tem hospedagem aqui já na Ambler. Inclusive para você que não tem conta, o link vai estar na descrição. E uma vez que você tem aqui a hospedagem, para você adicionar as tarefas cron, você vem aqui em configurações. Você tem a parte aqui de cron. Como você pode ver aqui, eu já adicionei aqui as 3 tarefas principais, que são a atualização da lista, a atualização da campanha e as ações da campanha. E essa quarta aqui, basicamente é o envio de e-mail, uma vez que eu defini lá no início, se você acompanhou, para o Mautic enviar através de uma fila. Então só vai funcionar o envio de e-mail se eu adicionar essa tarefa aqui, que ela está para rodar aqui a cada 5 minutos. E caso eu queira adicionar mais alguma tarefa, é só clicar aqui nesse criar cron, nesse botão aqui. Ele vai abrir aqui o nome, é só colocar o nome que eu quero. O intervalo aqui já tem algumas pré-definições. Nesse caso aqui eu utilizei aqui o personalizado, certo? Aqui eu posso colocar o tempo da minha tarefa e aqui o comando que seria a URL. Então nesse caso aqui eu viria aqui, copiar aqui qualquer uma dos comandos, da URL, botão direito, copiar link. Então, por exemplo, eu poderia colocar essa primeira tarefa que eu já adicionei, mas como exemplo eu estou te mostrando aqui. Volto na Ambler, colo aqui e posso colocar aqui as tarefas, no caso, o tempo que ela vai ser executada. Como esse passo é bem simples, bem fácil, uma vez que a gente já adaptou aqui a URL para ser executado, esse vídeo vai ser para você que tem hospedagem aqui na Ambler, ou para você que tem hospedagem em outro lugar. A explicação eu vou tentar te mostrar aqui como é que funciona, como você monta o comando. Nesse caso aqui para nós ficou simples pela URL. E vamos entender aqui o básico, o simples aqui de montar essa cron, como é que ela funciona aqui para você personalizar. Dependendo da sua hospedagem, vai ter aqui as pré-definições, como você pode ver. Mas você pode personalizar e colocar aqui de acordo com o que você precisa. Então vou sair aqui. Eu vou entrar aqui na documentação oficial do Mautic e vou tentar explicar agora para você como é que funciona. Aqui na documentação do Mautic, na parte de cron, você pode ver que ele vai mostrar um exemplo de 3 tarefas que você pode estar adicionando, que são requeridas no caso, e aqui com intervalo diferente, até inclusive com um tempo bem distante, e de uma para outra está no intervalo de 5 minutos. Então basicamente você precisa dessas 3 tarefas para você estar automatizando o seu Mautic. Porém, ele só mostra o exemplo aqui e a pessoa que chega pela primeira vez, ela vai olhar aqui e não vai identificar, porque para quem já entende, já sabe como funciona as cron, sabe que esse intervalo aqui são minutos, porém tem outros parâmetros que é preciso você adicionar e eu vou tentar explicar para você agora, que vai te ajudar a montar essa tarefa, independente da hospedagem que você estiver. Então, por exemplo, aqui abaixo a gente tem o exemplo dessa tarefa já montada. Então aqui você vai encontrar tarefa de segmento, tarefa de campanha, tarefas aqui opcionais, que é no caso para enviar e-mail, que eu adicionei lá, que eu mostrei para você, e outras tarefas que você pode utilizar ou não, mas uma vez que você entender como é que funciona, como montar esse caminho, e o tipo da tarefa, você vai conseguir fazer isso na Ambler ou em qualquer hospedagem. Então vamos entender, eu vou abrir aqui um bloco de notas para você ver como é que funciona. Eu vou diminuir um pouco aqui para ficar mais fácil para a gente entender. Vou puxar aqui para o lado. E perceba o seguinte, eu vou pegar essa primeira montagem aqui. Você pode ver que começa com PHP, o caminho do Mautic. Para ficar mais claro para você, são 3 partes que você precisa entender. A primeira parte aqui é a questão do PHP. Essa tarefa a gente adiciona em uma cron, por exemplo, em hospedagem cPanel. A gente vai utilizar aqui o PHP mesmo. Então a execução dessa tarefa vai ser através do PHP, por isso tem aqui o PHP, e aqui varia muito. Por exemplo, aqui na Ambler a gente não tem
e é por isso que eu adicionei aqui a URL. Mas em outra hospedagem pode aceitar aqui esse tipo de execução. Então, para você montar a primeira parte, então vai ficar mais fácil. Eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, o PHP. Uma vez que você já colocou aqui, já funciona. Agora, se você tiver nenhum VPS ou uma hospedagem que tem uma versão específica do PHP, você deve informar que, por exemplo, eu que utilizo um cloud e instalei lá uma ferramenta que já faz toda a instalação do PHP. No meu caso, eu teria que colocar 7.2, no caso aqui 7.2, que seria a execução do meu PHP para executar essa tarefa no caso. Então aqui pode variar um pouco da onde você estiver. Eu não sei se no cPanel é só o PHP, você pode deixar seu comentário abaixo, né, para me ajudar caso você utilize uma hospedagem cPanel, mas eu vou deixar só PHP aqui como exemplo. Então a primeira parte você já entendeu. A segunda parte você vai dar um espaço e agora vai vir um caminho do Mautic. Esse caminho aqui, pelo que eu lembro, para a hospedagem aqui cPanel, você vai colocar o home, no caso /home, barra o nome de usuário, vou colocar aqui EnsinoWeb, por exemplo. Depois aqui vai vir o /public _ HTML, que se encontra aqui todos os arquivos do seu Mautic. Então agora a gente entra na pasta app, na pasta console. Então basicamente, se eu não me engano, o caminho raiz, né, para quem tem hospedagem em cPanel, lembrando que é um caminho raiz, não é a URL, tá? Então é internamente, porque isso aqui vai ser um script, no caso aqui vai ser executado com o PHP, então pega o caminho interno. Se eu não me engano é assim. E aqui também pode variar dependendo da hospedagem que você estiver, no caso que você estiver utilizando. Aqui pode ser, no meu caso aqui, para quem utiliza aqui um servidor VPS ou um cloud, eu instalei lá o meu domínio e o caminho aqui vai ficar dessa maneira aqui, ó, por exemplo, /var /www o caminho do Mautic, que no caso, por exemplo, seria mkt.ensinoweb.com, o exemplo, né? E depois aqui ainda teria aqui um htdocs, que seria onde a pasta onde eu encontro todos os arquivos, né, público que eu tenho hospedado. E aqui sim, depois eu entraria dentro da pasta app do Mautic e da console. E eu estou mostrando isso aqui para você para ficar bem claro que depende muito de onde você estiver e você tem que identificar o caminho aí da sua hospedagem para você executar através do PHP, caso você não utilize a forma de URL. Então aqui eu vou deixar, por exemplo, home mesmo, o usuário, né, que é para quem tem hospedagem do tipo cPanel, e aqui a public _ HTML, que seriam os arquivos públicos, onde eu tenho todo o conteúdo da minha aplicação. E uma vez que você já identificou aqui o caminho, né, então a gente fez as duas etapas, colocamos lá o PHP, o caminho, agora vem o tipo da tarefa. Então aqui depois dou um espaço, vou colocar aqui, por exemplo, esse tipo de tarefa. Então você pode ver que ele começa com Mautic, segmentos, que seriam os segmentos, né, a lista que a gente tem, e o tipo da tarefa que é a atualização, update nesse caso. Eu posso copiar isso aqui tudo, vir aqui e colar. E basicamente agora a gente já montou toda a estrutura para executar essa cron. E você entendendo essa parte aqui, sabendo aqui o diretório, a execução aqui do PHP, basicamente você consegue montar qualquer tarefa que você tem disponível aqui. E a única coisa que vai mudar é só basicamente a tarefa. Então a gente tem essa tarefa, eu posso copiar exatamente o que eu tenho aqui, colar abaixo. Agora eu vou pegar outro tipo de tarefa aqui, que é a de campanha. Então posso copiar isso aqui, voltar aqui, colar. Então o que vai mudar é só o tipo de tarefa, uma vez que daqui para trás você já sabe o que é. Então aqui eu posso colocar atualização de lista. Aqui abaixo eu posso separar e colocar a atualização de campanha. Aí você pode montar certinho, com mais calma, montar tudo bonitinho para você só copiar aqui o caminho e adicionar aí na sua hospedagem, uma vez que você já entendeu como é que funciona para você estar adicionando o comando, né? Que no caso é apenas um comando visando aqui a tarefa em si. Então, primeiro segmento e depois campanha. E aí você pode adicionar as outras e também pode adicionar qualquer uma aqui que tem como opcional. Acredito que ficou bem claro essa parte. Agora a gente vai para a parte de execução, né? Do tempo que a gente deve definir.
Então aqui você pode ver que eu adicionei primeiramente só a parte aqui do comando. E uma vez que já está montado, agora eu preciso explicar para você ou tentar mostrar para você como montar a cron, como é que funciona os parâmetros, para você definir isso na sua hospedagem ou para você utilizar já esse comando aqui com as pré-definições que tem aí no seu servidor de hospedagem. Então vamos lá, agora a parte vai ser de tempo, então a gente montou o comando, né? Agora vai ser a parte de tempo, então vou colocar aqui só o tempo para a gente separar aqui. Como essa parte de tempo é um pouco complexo para mim explicar e para o vídeo não ficar muito longo, eu vou colar aqui um código e vou tentar te explicar aqui com a maior clareza para que você entenda aqui como é que funciona. Bom, você pode ver que tem 5 parâmetros aqui. Com certeza você já deve ter visto isso, se você já mexe com Mautic. Ou para você que não entende e está vendo pela primeira vez, aqui tem 5 parâmetros aqui em asterístico, então você pode ver que é separado por espaço cada um deles. Isso aqui representa um tempo. A gente começa aqui da esquerda para a direita. Então, por exemplo, para você entender, ó, deixei aqui abaixo minutos, horas, dia do mês, o mês e o dia da semana, né? Esse primeiro parâmetro sempre vai representar minutos, certo? O segundo, horas. O terceiro, dia do mês. O quarto, o mês em si. E o quinto, dia da semana. Pode parecer um pouco confuso, mas basicamente, se você pesquisar aí no Google, você vai encontrar muito artigo bom explicando o que é uma cron jobs, como é que ela funciona. E eu estou mostrando aqui o básico só para você entender. E o que acontece aqui nesse exemplo? O asterístico ele vai representar algo que vai rodar a todo momento. Então a todo minuto, a toda hora, a todo dia, a todo mês e a toda semana. Basicamente é isso. Se eu deixar assim, adicionar a cron dessa maneira, vai executar a todo minuto, constante, sem parar. E você pode ver que o exemplo aqui do Mautic, ele tem aqui alguns parâmetros separados por vírgula. Quando a gente separa por vírgula, assim, quer dizer o minuto que eu quero que execute essa tarefa. Como exemplo aqui a gente tem essa primeira tarefa aqui da atualização de segmentos, né, da lista. Então ele vai executar nesses minutos. Eu posso copiar e uma vez que você entende aqui que o primeiro parâmetro referencia aqui a minutos, eu posso, em vez de executar isso aqui sempre, né, constante, a todo minuto, eu vou vir aqui, selecionar esse asterístico e colar. O que acontece aqui? Então, uma vez que eu sei aqui os minutos, para mim separar a quantidade ou número que eu quero definir a execução, eu separo por vírgula. Então, aqui no minuto 0, se for 11 horas, por exemplo, ele vai identificar que o minuto é 0 e vai executar a tarefa. E o intervalo aqui, de uma para outra, né? Nessa mesma tarefa está no intervalo de 15 minutos. Então aqui no minuto 15, então por exemplo, 11h15, no minuto 15 ele vai executar essa tarefa e assim por diante. E o asterístico aqui continua porque a gente quer executar a toda hora, né? No caso. Então a gente vai pegar os minutos de toda hora, a todo dia do mês, todos os meses e toda a semana, todo dia da semana. E por que eu estou explicando assim para você? Porque basicamente você vai alterar apenas aqui os minutos, que é o mais básico para você entender. Ah, Rafael, eu quero pegar aqui, está muito longe aqui, eu quero adicionar mais alguns parâmetros. Então você pode adicionar, por exemplo, do 0 ao 5, aí você coloca aqui o 5 e vírgula, você dá continuidade aqui nessa sequência de números. Então nesse momento eu vou executar do 0 no minuto 5, no minuto 15 e assim por diante. E uma vez que você já entendeu o que cada parâmetro representa, eu vou colar aqui o que é possível você fazer com cada um parâmetro, para você entender e ficar mais fácil, para você ver como é que é. Caso você for alterar o minuto, você deve respeitar uma regra bem simples que tem no nosso relógio, basicamente, você já deve saber disso. O minuto vai do 0 a 59, então do momento que eu estou aqui definindo os minutos que eu quero, através aqui da vírgula, né, separando cada minuto que eu quero executar, eu posso vir aqui e colocar até o limite, no caso eu vou colocar uma vírgula aqui, e colocar os 59. Então você pode colocar as variáveis aqui dos minutos que você quer, respeitando aqui até os 59. Então, por exemplo, eu tenho aqui do 0 ao 59, que é exatamente esse primeiro parâmetro que você pode estar definindo. Nesse meu caso aqui, eu estou definindo os minutos por vírgula manualmente. Mas eu poderia vir aqui também, ó, em vez de colocar aqui todos os parâmetros, eu colocar aqui um hífen, ou seja, o tracinho. Então, do 0 ao 59, eu defino aqui um intervalo de tempo que vai do 0 ao 59, sem precisar colocar cada um parâmetro
manualmente igual eu fiz a primeira vez, né? Que eu mostrei aqui para você. Como é o exemplo, né? A gente está seguindo aqui o exemplo da própria documentação do Mautic, para não ficar muito confuso para você, eu vou deixar assim mesmo. Eu acho que vai ser mais fácil para você executar aqui e colocar os minutos que você quer, mas fique sabendo que você pode colocar um tracinho e definir aqui o intervalo, que ele vai fazer isso automaticamente. Então eu vou deixar assim mesmo. E o primeiro parâmetro a gente já definiu. Olha só que interessante, né? Agora vem um segundo parâmetro, horas. A gente sabe que vai de 0 a 23. Então lembrando que a gente já definiu o primeiro, que é o minuto. A gente sabe que o segundo é horas, ó, pode ver aqui. Em vez de rodar aqui a toda hora, né, esses minutos, eu posso definir aqui, por exemplo, às 22 horas. Então aqui já muda o tempo de execução. Eu estou dizendo que eu vou rodar às 10 horas todos esses minutos que eu tenho disponível aqui, que eu defini ou que você definiu. Só que para esse exemplo aqui não é interessante, porque a gente precisa rodar isso aqui a toda hora. Então vou colocar aqui o asterisco novamente. E a gente vai para o terceiro parâmetro aqui, que é o dia do mês. E aqui abaixo você pode ver que o dia do mês ele vai de 1 a 31. Eu poderia informar aqui o dia do mês, por exemplo, eu quero executar uma tarefa bem importante que só deve ser executada uma vez no mês. Aí eu escolho o dia, posso colocar aqui dia 5, ou posso colocar um intervalo com o hífen aqui, por exemplo, dia 1º ao dia 10. Então do dia 1º ao dia 10 ele vai executar a toda hora, no caso, nesses minutos. No caso, no exemplo, para essa tarefa, a gente precisa do asterisco, porque a gente precisa de todo dia. Aqui vem o mês, né? Que é o nosso quarto parâmetro, vai de 1 a 12. Você pode definir também o mês que você deseja. Não é interessante para a gente também, porque a gente quer todo mês. E aqui pode ser um parâmetro que é o último, né? Que no caso é o dia da semana, que pode ser que você utilize em alguma tarefa aqui do Mautic. Então aqui, por exemplo, eu quero rodar essa campanha, né, no caso, se eu vir aqui abaixo, ó, vai de 0 a 7, a variação desse comando. Só que tem um detalhe, o 0 e o 7 representam o domingo. Então se eu quiser um script que rode de segunda a sexta, por exemplo, aqui nesse último parâmetro, que é o quinto, né, que é o dia da semana, eu posso colocar aqui um hífen, né, ou traço, como você preferir chamar, de 1 a 5. Então aqui de segunda a sexta, ele vai executar essa tarefa. Então, se você seguir o exemplo, vai ficar mais fácil. Ó. De segunda a sexta, ele vai rodar aqui a todo mês, todo dia do mês, toda hora, nesses minutos. Olha só, acho que fica mais fácil para você entender. E para ficar mais claro ainda, eu vou descer aqui no Mautic, eu vou procurar uma tarefa que não precisa você ficar atualizando, né, diretamente, que no caso é isso aqui, ó, é o Geolite 2IP Database. Se não me falha a memória, é esse comando aqui, a gente já aprendeu como montar. Então essa tarefa aqui você pode executar, por exemplo, só na sexta ou qualquer dia da semana que você preferir. Então para ficar mais claro, você viria aqui, ó, colocaria só os 5. Então no caso só sexta-feira eu vou executar esse comando. Para simplificar, não precisa executar nesses minutos aqui, eu posso definir 1 minuto só para ele, então eu vou colocar aqui no minuto 0. A gente sabe aqui que é a hora, né, o segundo parâmetro. Olha o exemplo para você entender. Então eu vou colocar aqui às 23, ou eu posso colocar também o 0. Então ele vai rodar esse comando aqui às meia-noite, porque eu defini aqui o minuto 0, aqui no minuto hora, ou no caso na hora, né, não no minuto hora, na hora, que é o 0, que a gente sabe que vai de 0 a 23. Então à meia-noite, certinho, ele vai executar essa tarefa, que no caso vai ser só sexta-feira. E aí você pode definir, pode modificar, colocar da forma que você quiser. Eu acho que ficou bem claro essa parte, eu só vou voltar aqui, porque é o exemplo que a gente está executando, né? Eu vou deixar aqui da forma que estava, para esse tipo de tarefa. Eu acho agora que ficou bem claro essa parte aqui de cron, sabendo qual tipo de parâmetro que você está modificando. No caso aqui faltou asterístico. Então a gente sabe que cada um parâmetro representa um tempo específico, então minutos, hora, dia do mês, o mês e o dia da semana. Ah, eu quero alterar o minuto. Então você pode vir aqui, saber que o minuto ele vai de 0 a 59. Vou alterar a hora. Você sabe que vai de 0 a 23. E assim por diante. Você pode pesquisar aí no Google, vai ter muito artigo bom para você entender como é que funciona. Inclusive eu peguei alguns exemplos de lá. E uma vez que você já sabe definir esse tipo de tarefa, você vai na sua hospedagem, já tem um caminho pronto, que a gente já aprendeu como é que faz, copia o caminho. Eu vou dar um exemplo aqui na Ambler mesmo. Eu vou criar aqui a cron.
Aqui na Ambler a gente dá um nome, por exemplo, vou colocar aqui campanhas, né? No caso essa aqui, ou melhor, vou colocar o certo aqui, vou colocar aqui cron de segmento, para ficar mais fácil para você. Não vou utilizar nenhuma pré-definição, não precisa. Vou colocar o personalizado. E aqui você pode ver que é o mesmo padrão que eu já vim te mostrando e explicando nesse vídeo. Então vou vir aqui, ó, copiar isso aqui, colar aqui. Então aqui você pode modificar, né, como eu falei, utilizando vírgula. Então posso colocar 10, de 0 a 10, 20, colocar aqui 30 e assim por diante, né? Aqui é só um exemplo mesmo. Lembrando, respeitando aqui os parâmetros, são 5, cada um representa aqui um tempo. E o comando, como aqui na Ambler não aceita por enquanto o PHP, eu já defini o URL, é só vir aqui e copiar o URL da tarefa que eu preciso e colar. No seu caso, na hospedagem que você estiver, você vai copiar o caminho que você definiu, né? Que você aprendeu como montar esse comando. Vem aqui, cola e basicamente ele vai executar no tempo que você definiu ou que você achou na internet. Mas o mais importante é que você aprendeu como é que funciona essas cron, que parece complexo de início, mas você consegue aí tirar de letra uma vez que você entende aqui e compreende como é que funciona. Eu vou cancelar aqui, eu vou só explicar como é que tá minhas cron aqui para você ver. Então cada uma tarefa está seguindo o mesmo exemplo aqui da documentação do Mautic, né? Eu não alterei nada porque eu não estou utilizando esse Mautic, mas eu peguei o exemplo aqui que tem disponível. Poderia alterar, mas não vem o caso agora. Você pode ver que essa tarefa vai executar nesses minutos. A próxima tarefa já tem um intervalo de 5 minutos, então em vez de ser 0 aqui, na segunda vai ser 5. E aqui também vai ser variado, então 5, 20, 35 e 50. Já de campanha já tem um intervalo também maior, mas o intervalo entre elas são de 5, então aqui em vez de ser 5, né, vai ser 10. Então vai ser 10, 25, 40 e 55. Nenhuma tarefa vai rodar junto, né? Nesse caso vai ter um intervalo de uma para outra. E no caso, na tarefa de enviar e-mail, eu utilizei a pré-definição que vai ser enviada a cada 5 minutos. Como eu falei, essa parte de cron é um pouco complexa, então você pode ver que tem um asterisco /5, que é a divisão. Então de 5 em 5 minutos, poderia colocar de 10 em 10 minutos. É basicamente isso que ele está fazendo. Só que nesse caso, se eu abrir aqui, você vai ver que eu não me preocupei em colocar aquilo ali, porque eu utilizei a pré-definição. Então posso colocar aqui que os meus e-mails vai ser enviado de em 5 em 5 minutos, os e-mails que tem na fila aqui do Mautic para ser enviado. Bom, então é isso, espero que você tenha gostado, que você tenha compreendido essa parte de cron. Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas acredito eu que você já tenha entendido aqui toda a parte de adicionar essas tarefas, tanto através da URL, tanto aqui entendendo a documentação para você montar o comando e montar o tempo, né, para você definir o tempo que você quer. Para você que não tem hospedagem aqui na Ambler, o link vai estar na descrição. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário abaixo. Qualquer dúvida também você pode deixar no comentário. É claro que aqui na Ambler você só vai adicionar o URL. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e eu te encontro no próximo vídeo.